A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, diga o canal para mais alguém. Agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso, e cada vez que você curte e comenta, o YouTube indica o canal cada vez mais a outras pessoas. E você que ainda não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Eu preciso da sua ajuda para que o canal possa crescer. Eu tenho visto que as nossas visualizações são muitas, né? Muitas pessoas assistem nossos vídeos, mas no entanto não são inscritas. Então, se você puder, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Mais uma leitura diária da lição 6 da Escola Bíblica Dominical. A lição 6 que tem o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Primeiro trimestre de 2023. Primeiro trimestre de 2023 que tem o tema Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A epígrafe da leitura diária de hoje tem como tema o Espírito Santo e a imposição de mãos. Nossa leitura diária se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja que eles se diziam batizados no batismo de João, batismo por arrependimento. E Paulo batizou eles, e quando batizou, que colocou as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja que teve o quê? A imposição de mãos, né? Na busca do batismo pelo Espírito Santo, sempre o quê? Vai ter alguém orando, pedindo a misericórdia de Deus para que seja batizado, e vai ter alguém impondo as mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 19, versículo 1 de Éfeso, alguns discípulos. Esses discípulos de Éfeso eram cristãos, ou discípulos de João Batista. Ambas as hipóteses são possíveis, né? Porque ele podia ser discípulo de João ou ser discípulo de Jesus, mas de todo jeito eles criam Jesus Cristo. Primeiro, alguns acham que eram cristãos. Lucas os chama discípulos. A palavra está que eles comumente aplica aos cristãos. Se Lucas quisesse indicar que eram apenas discípulos de João Batista e não de Cristo, teria dito isto mais claramente. Paulo se dirige a eles como a crentes. O verbo crer é empregado cerca de 20 vezes em Atos, sem nenhum objetivo direto. Em outros, os demais casos, o contexto indica que o sentido é crer em Cristo de modo salvífico, né? Porque se eles creem, então ele crê em Jesus de quê? De modo salvífico. De crer em Cristo para ser salvo. Outros apresentam que os discípulos de Éfeso eram discípulos de João Batista, que ainda esperavam a chegada do Messias. Depois de terem ouvido a respeito de Jesus da parte de Paulo, creram nele como Cristo predito nas Escrituras e nasceram de novo pelo Espírito. Tá vendo? Eles já tinham, como discípulo de João, eles já tinham a esperança, né, da vinda do Messias. E Paulo vai e fala a ele a respeito de Jesus Cristo, né, e do que tudo que já vinha sendo falado nas Escrituras. Por isso que diz, creram nele como Cristo prescrito nas Escrituras e nasceram de novo pelo Espírito. Em qualquer das hipóteses, fica claro que foi somente depois de crerem, de serem batizados e receberem a imposição das mãos é que foram cheios do Espírito Santo. É claro, porque eles só conheciam o batismo de João. Eles não tinham conhecimento do batismo no Espírito Santo. E quando eles foram batizados por Paulo, que Paulo impôs a mão sobre ele, aí veio quem? O Espírito Santo, né?
porque ele não tinha o conhecimento, ele só tinha o conhecimento do batismo de João. Verso 2 diz: recebeste vós ao Espírito Santo? Observa os fatos abaixo no tocante aos discípulos de Éfeso. A pergunta de Paulo sugere enfaticamente que ele os tinha como cristão verdadeiramente convertido, mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. É claro, eles conheciam o batismo de João. Eles foram batizados, né, com o batismo do arrependimento, mas eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. A pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecoste. Ela não pode referir-se à presença do Espírito habitando no crente, porque Paulo sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito Santo habitando neles, desde o primeiro momento da conversão e da regeneração, é claro. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, o Espírito Santo já passa a habitar em nós. Aceitou Jesus, automaticamente o Espírito Santo já passa a habitar em nós. O que falta para muitos é o quê? O revestimento de poder para fazer a obra de Deus. A tradução literal da pergunta de Paulo é: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Tendo crido, né? É um particípio arióstio, que normalmente indica a ação interior, a ação do verbo principal, nesse caso, receber. Por isso é possível traduzir assim: recebeste já o Espírito Santo depois de crestes? Isto concorda plenamente com o contexto do trecho, pois foi exatamente isso que aconteceu aos crentes de Éfeso. Já tinham crido em Cristo antes de Paulo conhecê-lo. Antes de Paulo conhecê-lo, eles já tinham crido, porque eles foram batizados para arrependimento. Naquele batismo de arrependimento, João provavelmente já deve ter dito: olha, vai vir um aí que é superior a mim, e é esse que vocês têm que seguir e crer. Provavelmente ele deve ter tido isso, né? Passaram então a ouvir Paulo e crer em todas as demais mensagens que ele lhes deu a respeito de Cristo e do Espírito Santo. É claro, quando eles ouviram a mensagem, aí foi que eles creram mesmo. A seguir, Paulo aceitou a sua fé em Cristo desses Efésios como genuína e adequada, pois os batizou em nome do Senhor Jesus. Foi somente então, depois de crerem e serem batizados em água, que Paulo lhe impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo. Houve, portanto, um intervalo de tempo entre o ato de crerem em Cristo e a vinda do Espírito, enchendo do seu poder, é claro, porque veio um espaço de tempo, né? Primeiro eles foram batizados, depois foi imposto as mãos. Quando foi imposto as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, né? Porque até aquele momento eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, né? Eles só sabiam tudo aquilo que Paulo fala, só a respeito do batismo de João. A pergunta de Paulo, nesse contexto, indica que ele achava plenamente possível crer em Cristo sem experimentar o batismo do Espírito Santo. Esse trecho é fundamental por demonstrar que uma pessoa pode ser crente sem ter a plenitude do Espírito Santo, tá vendo? Porque muitos acham, né, que quando a pessoa aceita Jesus, ele é imediatamente batizado. Não. Eles creram. O Espírito Santo já estava neles, mas eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles não foram revestidos de poder. Muita gente acontece isso. Ele aceita Jesus, ele crê em Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada nele, mas o que falta é o quê? O revestimento de poder, que tem por aí denominações ensinando que a partir do momento que você aceita Jesus, você já é batizado no Espírito Santo. Mas não é. O Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós quando nós aceitamos a Cristo. O que fica faltando só é o revestimento de poder, um revestimento que nos é concedido para fazer a obra de Deus. Não é para nós, é para a obra de Deus. Aí diz mais: nem ainda ouvimos, né, que eles disseram, nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. A resposta dos crentes efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tenham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo que Cristo traria. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os crentes. Provavelmente ele não tinha ouvido ainda falar isso, né? Que os crentes estavam sendo batizados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava revestindo crentes.
porque eles já tinham o Espírito Santo na vida deles. Mas o que estava faltando só era o revestimento. O versículo 5 vai dizer: foram batizados. O batismo em água, em nome do Senhor Jesus, desses 12 crentes de Éfeso, testifica que tinham fé salvífica e que eram nascidos de novo pelo Espírito. Nesse caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo. É claro que primeiro eles foram batizados em água, para depois vir o revestimento, né? Porque Jesus mesmo disse: ide por todo mundo, ensinai a todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Marcos 16 e 15. Veja que primeiro vem o quê? Ensinar e depois batizar. Primeiro vem discipular e depois batizar. E depois, né, vem o quê? Vem um revestimento de poder. Só é o crente ir por esses preceitos e depois buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o revestimento de poder, porque o Espírito Santo já está nele. O que falta só é o revestimento. Atos 19, verso 6 diz: veio sobre eles o Espírito Santo. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecoste. Mesmo assim, o padrão do recebimento por estes 12 homens da plenitude do Espírito Santo está conforme o modelo normal já apresentado. Primeiro, tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito. Segundo, depois de terem sido batizados em água, Paulo impôs sobre eles as mãos e foram batizados no Espírito Santo. Terceiro, quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Lucas nunca apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa perceber somente pela fé. Pelo contrário, mostra que é uma experiência identificável e que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas era a comprovação externa e visível que o Espírito Santo viera sobre esses seguidores de Jesus. É claro, porque quando aceita Cristo, como eu já falei antes, o Espírito Santo já está em nós. Mas o que falta é o quê? É o revestimento de poder. E para comprovar o revestimento de poder, é comprovado através do falar em línguas. Se não falou em línguas, não foi revestido de poder. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não vai nos usar, não, ele vai nos usar. Mas o revestimento de poder e o falar em língua, ele só é possível com o batismo no Espírito Santo. É diferente de ter já o Espírito Santo na vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já está morando em nós. O que falta a nós só é o revestimento de poder. E para ser adquirido tem que ser o quê? Jejum e oração. E quando orar, né, alguém, um ministro, né, um pastor, feito Paulo, quando eles foram batizados, Paulo impôs a mão sobre ele, orou, eles foram batizados. Pode acontecer da pessoa ser batizada sem alguém impor a mão sobre ela? Pode, porque é da vontade de Deus, ele faz da forma que ele quer. Mas geralmente é imposto as mãos sobre as pessoas, para que elas recebam o batismo no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que isso é regra, não. Jesus, ele não veio fazer as coisas só de uma forma só, não. Ele faz de várias formas. Tem pessoas que são batizadas dormindo, andando, dentro de ônibus, andando de bicicleta. Tudo isso pode acontecer. Claro que tem momento que vai ser imposto as mãos, tem momento que não vai. Mas tudo isso é dentro da vontade de Deus. Amém?